no nosso site www.watersul.com.br. Bom, vamos analisar essa situação toda, inclusive com a possibilidade de tudo isso ser levado ao ambiente de uma CPI, um dos mais notórios juristas do Brasil, ex-ministro da Justiça, Dr. Miguel Reale Júnior, que já está conectado aqui ao Bastidores do Poder. Dr. Miguel Reale, muito obrigado pela atenção à Band. É um prazer estar com você novamente. Dr. Miguel Reale, nós vimos aí a divulgação das imagens que contextualizam muito bem o que ocorreu no dia 8 de janeiro e as atenções se voltam por o Gabinete de Segurança Institucional. Ele se tornou o Gabinete de Insegurança Institucional? Na verdade, o que se viu foi uma omissão, a meu ver, grave. Não se chega a estabelecer, evidentemente, uma coautoria, uma cumplicidade entre os membros do GSI e os invasores, mas há uma omissão, ou seja, os membros do GSI tinham como seu dever princípio a proteção do Palácio, a proteção da Presidência da República, e falharam. Não só falharam, como deixaram de atuar. Estavam lá presentes e mais como recepcionistas do que como o dono de uma casa invadida com indignação. Indignação teve o Lula quando foi à noite verificar o que tinha ocorrido no Palácio do Planalto e o que ocorreu, não só no Planalto, depois no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, há um dever de agir e esse dever de agir não foi cumprido. Significa que há uma omissão relevante. Não existe, evidentemente, parece dolo, ou seja, no sentido de que havia uma intenção deliberada de se omitir para viabilizar e facilitar a ação dos golpistas, mas houve uma manifesta imperícia e negligência na atuação, ao meu ver, daqueles que eram responsáveis pela segurança do Palácio do Planalto. Doutor Miguel Reale, o senhor foi ministro da Justiça, o senhor conhece bem como é que se dá a relação dos órgãos de segurança e muitos falam das falhas estruturais que ocorreram no dia 8 de janeiro. Como é que funciona, da sua época, nós tivemos talvez algumas atualizações de lá para cá, mas como funciona mais ou menos, digamos, a relação existente entre os órgãos privativos de segurança dos poderes e o poder público de segurança do Distrito Federal? Então, o Distrito Federal tem como incumbência o policiamento e a segurança da Praça dos Três Poderes, os poderes da República, porque toda a segurança ostensiva cabe à Polícia Militar, não cabe às Forças Armadas. As Forças Armadas, só excepcionalmente, quando convocadas por algum poder, é que podem interferir para a manutenção da lei e da ordem. Na sua tarefa cotidiana de segurança está a Polícia Militar, e a Polícia Militar do Distrito Federal, inclusive, recebe meios e inclusive, vantagens dadas pela União por esse trabalho que se realiza em prol da segurança dos próprios da União. Então, há essa combinação de tarefas entre os órgãos federais e a Polícia Militar do Distrito Federal. Inclusive, a Polícia Militar do Distrito Federal recebe apoio também para fazer aquilo que na época se chamava da segurança do entorno, das cidades do entorno, que estão ligadas também ao estado de Goiás, e que era realizado pela Polícia Federal, pela Polícia Militar do Distrito Federal, com auxílio, com meios que são concedidos pela União. Sim. Então há uma cooperação obrigatória, não é? O que se viu e o que está vendo é que houve uma manifesta falha de comunicação, não só de comunicação, mas de atuação. Aqueles carros da Polícia Militar que se afastam do local, deixando livre a entrada para os golpistas, não é? Os policiais militares
olhando, rindo, tirando selfie durante a invasão, tudo demonstrando aí sim, com relação à Polícia Militar do Distrito Federal, que havia uma conivência. Essa conivência é que levou à destituição, levou primeiro a intervenção federal, a destituição do secretário de Segurança do Distrito Federal, a destituição do governador por 90 dias, e agora a prisão do ex-ministro da Justiça. É uma vergonha, um ex-ministro da Justiça que passou imediatamente a ser secretário da Segurança e viajou para fora, deixando o país uma balbúrdia. Agora, ao mesmo tempo, existe por parte dos membros do GSI uma atitude de imprudência, de imperícia. Né? Como é que um general vai ao local que é a sua casa, porque é a casa da Presidência da República que ele representa, sem uma escolta, sem em roupas dominicais, com outros membros da GSI militares também presentes e absolutamente indiferentes, sem mostrar indignação. Mesmo que fosse uma tática de dissuasão para fazer com que as pessoas saíssem, mas assim mesmo não se via indignação. Portanto, não existe, evidentemente, dolo, intenção de colaborar, mas existiu facilitação para colaborar por via da imprudência, por via da negligência por parte dos militares do GSI. O senhor acha que o governo fez bem ao demitir o general Gonçalves Dias? E o que o general deveria ter feito na sua avaliação, ele como ministro do Gabinete de Segurança Institucional? O que qualquer dono de uma propriedade faz quando a vê invadida. Ainda mais se ele tem poderes para chamar policiamento, se ele não é apenas um dono de casa, mas um dono de casa com poderes de chamamento imediato de forças policiais. Se vê que as forças policiais, a Polícia Militar, o choque quando entrou no Palácio do Planalto, imediatamente retirou aqueles golpistas que eram os golpistas de pouco preparo de terrorismo, não eram os terroristas de francaria, né? Não tinham o menor treinamento para serem invasores, e foram postos para fora. Imediatamente eu não se via na pessoa dos militares que estavam lá uma indignação que se viu depois quando o Lula foi lá ver o que tinha acontecido. Qualquer um que chega em casa e vê a casa arrombada do jeito que foi, destruída do jeito que foi, o desrespeito a obras de arte, o desrespeito à história e um quebra-quebra sem sentido, né, do bem público, iria se revoltar. Evidentemente que um general deveria ter ido com escolta, deveria ter imediatamente convocado o batalhão da presidência, não é? E ter entrado com toda a força para expelir aqueles invasores que estavam ali, que vinham da convocação bolsonarista de muito tempo, né? Há meses que essa convocação era feita pelas redes sociais, os ônibus saindo de diversas partes do país, eles estavam, entre aspas, aquartelados na frente do quartel, era tudo muito sabido, muito conhecido. E o que mostra que é incompreensível a atitude que foi tida pelas forças, seja antes como durante a invasão. Dr. Miguel Reale Júnior, com relação a forma como nós vimos que se atuou ali no momento das prisões. As prisões foram efetuadas apenas ao fim da tarde. A retirada foi também caótica, com erros de operação, inclusive, que já se evidenciam através das imagens que foram divulgadas. O senhor acredita que isso deva ser também foco da CPI? Sim, acho que a CPI, apesar da Polícia Federal já estar fazendo investigação, do Ministério Público está atuando por solicitação do Supremo Tribunal Federal, a CPI tem sempre uma capacidade
de investigação, de persecução muito maior, né? E com amplo espectro. Uhum. Então, todas essas circunstâncias devem ser examinadas. Ou seja, por que o general, segundo consta, teria dito ao presidente da República que as imagens estavam prejudicadas, que não havia imagens? Por que essas imagens foram decretadas sigilo? Foi decretado sigilo sobre essas imagens. O senhor considera que foi um erro, ministro? O senhor considera que foi um erro a decretação de sigilo dessas imagens desde o princípio? Não, foi decretado sigilo, o que seria incompreensível diante do que elas revelam. Quer dizer, de início, a decretação do sigilo era de preservação da prova, ou seja, de preservar a prova para fazer investigação, não demonstrar que pessoas que estavam sendo identificadas podiam ser procuradas. Ou seja, podia-se justificar o sigilo dentro do processo penal, o que era a autoridade judicial, autoridade policial, que poderia ver a conveniência do decreto de sigilo, e não o GSI. Quem deveria decretar sigilo para conveniência da instrução criminal deveria ser a Polícia Federal ou o ministro Alexandre de Moraes, que verificou que não havia necessidade dessa imposição de sigilo. Então, o que se vê é por que não se estabeleceu de imediato a submissão dos policiais que estavam no gênero, os major que estava dando água para os golpistas, por que não se estabeleceu de imediato processo disciplinar contra esses policiais? Agora é que vai se instalar. Um desses policiais foi afastado, mas um só, pelo que tive de notícia. Então, há, sem dúvida nenhuma, como o próprio governo reconheceu, uma mistura de incompetência com corporativismo. Como é que o senhor avalia a ideia que começa a ser aventada dentro do governo, de se desconstituir o GSI, criar talvez uma outra instituição que se assemelhasse à antiga Casa Militar? É uma boa ideia isso? Não, o GSI passou a ter tarefas muito importantes de coordenação de matérias como, por exemplo, o uso de energia nuclear, que é de interesse de vários ministérios. Então, como ele coordena matérias de alto interesse que pertencem a vários ministérios, ele tem que ter, obrigatoriamente, o grau de ministério. Né? Não é mudando o nome, tirando o sofá da sala, que vai resolver alguma coisa. O que importa é ter um GSI que seja profissionalizado, que não seja politizado, que esteja destituído de interesse político. Né? Ele é um órgão importante e deve prestar serviços à presidência da República muito melhor, como na categoria de ministério. O senhor considera que essa instituição se politizou nesses últimos anos? Sim, evidentemente, com o general Heleno, aquilo foi altamente politizado. Se vê a posição que foi assumida por vários desses militares antes e depois, durante e mesmo depois do dia 8 de janeiro. Não é? Então, sem dúvida nenhuma, houve uma politização das Forças Armadas, que é uma tarefa que está sendo cumprida pelo governo Lula com uma certa dificuldade, mas está sendo cumprida. E eu creio que a divulgação destes vídeos facilita essa tarefa. Sim. Põe a nu, torna transparente o que ocorria, e o que facilita que se tomem medidas de depuração dessa politização do GSI. Doutor Miguel, eu sei que o senhor tem outros compromissos, mas eu tenho mais duas perguntas para fazer nessa entrevista de hoje. A primeira dessas últimas duas perguntas é a seguinte: ela diz respeito à condição atual do Anderson Torres, que foi o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, que está preso. A prisão dele, da forma como ela se dá nesse momento, ela tem justificativa legal na sua avaliação? E o que ele tem a contribuir nessa investigação? Eu não conheço efetivamente os dados
Mas acho que poderia ser possível a conversão da sua prisão preventiva em prisão domiciliar com tornozeleira. Acho que já seria insuficiente. Ele não estaria, a meu ver, mais em condições pessoais e institucionais de interferir para comprometer a obtenção de provas. Não é? A prisão preventiva se justifica exatamente para proteger a tarefa de obtenção de elementos probatórios. Eu creio que ele agora não mais tem essa capacidade de intervenção. Portanto, acho que caberia, sim, uma medida cautelar substitutiva da prisão preventiva, como o próprio Ministério Público requereu. Nós estamos vendo algumas pessoas já defendendo o impeachment de Lula. Isso tem algum cabimento? O senhor que assinou o impeachment de Dilma Rousseff? Assinei de Dilma Rousseff e do Bolsonaro também. É verdade. Diga-se de passagem os dois. Né? E escrevi o do Collor. Mas do Lula agora, pedir o impeachment do Lula agora é transformar a vítima em réu. Ele foi vítima. E o seu governo é a república, a democracia do fanatismo bolsonarista que invadiu as 3 casas de poder do Brasil. Né? Então, não tem pé nem cabeça. Me ocorre uma pergunta a mais aqui. Na CPI, uma vez instaurados os trabalhos, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem que ser chamado a depor na sua avaliação? Depende dos elementos probatórios que vão chegar, especialmente por via do processo que está sendo, o inquérito que está sendo movido com Anderson Torres. E dependerá também da análise de elementos que vejam se ele tinha alguma ligação mais próxima, recente, com o general Heleno, com o GSI, em face dos acontecimentos do dia 8 de janeiro. Tudo isto é que vai definir a necessidade ou não do chamamento de Bolsonaro à CPI. Dr. Miguel Reale Júnior, obrigado pelo tempo na agenda para falar com a Rádio Bandeirantes. É sempre um prazer ouvi-lo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Uma boa semana para o senhor. Obrigado, igualmente para vocês. Miguel Reale Júnior, jurista, ex-ministro da Justiça, aqui no Bastidores do Poder. Juan Romero, quem é que está sendo